Amados irmãos, eu também quero vos cumprimentar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com uma alegria que me sinto honrado por este convite de estar aqui, justamente com os amados irmãos. Agora, claro, não em primeiro lugar para pregar a palavra de Deus, mas sim para adorar o nosso Deus glorioso, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, juntamente com os amados irmãos. Gostaria de convidar os amados irmãos para nós lermos a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Louvado seja o Senhor, Salvador Jesus Cristo. Este texto me chamou a atenção da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Mensagem de Deus. Gostaria que os irmãos fizessem uma reflexão também. Esperassem nessa palavra aqui que nós iremos explanar para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro escrito por Dr. Lucas. Escreveu este livro que nos dá grande privilégio de aprendermos grandes coisas sobre os Atos dos Apóstolos. Na verdade, os irmãos sabem, a igreja sabe, aqueles que têm a palavra, que lê, sabe, os pastores que estão aqui, louvado seja o Senhor, sabem que todas as bênçãos que nós temos no Novo Testamento têm base no Antigo Testamento. Amém, irmãos? Louvado é o Senhor da glória. Todas as promessas. Por exemplo, lá em Êxodo, quando o povo de Deus, de Israel, saiu do Egito, a Páscoa, quando Deus falou com Moisés e Arão, ele disse: Moisés e Arão, fala ao povo para que cada família de 5, pega um cordeiro e faça um sacrifício desse cordeiro, um cordeiro macho, perfeito, louvado seja o Senhor. E pegam uma esponja e usam o sangue desse cordeiro e colocam na viga da casa. Porque quando o anjo do Senhor passar, quando o anjo passar à meia-noite, passará por cima, não te ferirá Israel, porque estava sendo anunciada a morte do primogênito. E isto fez Moisés e Arão para a glória do Senhor. Fez isto, deu ordem ao povo, o povo de 5 em 5, as famílias se reuniam e cada família pegava um cordeiro e fazia um sacrifício ao Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado, porque quando o anjo passou e viu o sangue na viga das portas, passava por cima e conservava aquela família, protegia aquela família. E nesse dia também foi o dia que Deus libertou Israel do Egito, louvado seja o Senhor. Simbolizava a salvação, o cordeiro simbolizava, tipificava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era o Novo Testamento. Então a base para esta vitória veio exatamente no Antigo Testamento. E hoje no Novo Testamento nós temos o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor da glória. Então, falando a palavra de Deus aqui em Pentecoste, sobre Pentecoste, o que é Pentecoste, que nós lemos em Atos dos Apóstolos. Muitas das vezes a gente pergunta para os irmãos o que significa Pentecoste. Alguns, a resposta máxima que tem é: eu sou crente pentecostal, eu sou crente Pentecoste. Essa é a resposta que os irmãos dão para uns. Mas, meus amados irmãos,
Esse nome Pentecoste significa festa. Esse nome Pentecoste significa 7 semanas mais um dia, 50º. Esse nome Pentecoste, na verdade, ela tem a base lá no Antigo Testamento, porque foi quando o Senhor tirou o povo do Egito, o povo de Israel, foi liberto, daí eles começaram a fazer a festa, começaram a ir no campo, começaram a plantar, começaram a colher, e quando completava 50 dias, ali eles faziam uma festa em gratidão a Deus, aleluia. Faziam a festa da colheita, que significa Pentecoste. Então, Pentecoste é isto. Se cumpria, eles vieram fazendo festa e festa, anos após ano, fazendo aquela festa, glorificando o nome do Senhor. Por esta causa foi que o Espírito Santo foi derramado no dia da festa de Pentecoste. Esse dia não foi por acaso, foi planejado por Deus, organizado por Deus, e executado por Deus exatamente para provar para a igreja, aleluia. E assim como o povo de Israel se levantava para fazer a colheita, para se apresentar naquele único dia e agradecer a Deus, aleluia, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste para encher todos os crentes do poder do Espírito Santo. Não para fazer mais colheita de cereais, mas sim para fazer a colheita de alma, para sair pregando o Evangelho, aleluia, no ar livre, pregando a palavra de Deus na congregação, pregando a palavra de Deus nos hospitais, pregando a palavra de Deus nos campos missionários. Louvado é o Senhor da glória. Foi exatamente para isso que veio o poder do Espírito Santo, para mover a igreja a pregar a palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo o dia de colheita, a grande colheita, não colheita de cereais, não, mas sim colheita de almas, colheita de pregar a palavra de Deus e ganhar muitos, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando, a trombeta está tocando, Jesus está voltando. Hoje, quando eu estava andando, dirigindo, passou um moço por mim, olhou para mim e disse: Jesus está voltando no carro para mim e minha esposa. E eu disse: glória a Deus, estamos esperando Jesus, porque Ele está voltando, eu estou sabendo disso. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Levanta a mão e glorifica, porque Jesus está voltando. Então, a palavra de Pentecoste é forte. Quando diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. Louvado seja o Senhor da glória. Amados irmãos, o Espírito Santo desceu fortemente no dia de Pentecoste. Ele desceu, depois que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu e nunca mais subiu, está na terra, aleluia, louvado é o Senhor. O Espírito Santo vai subir tão somente quando a igreja tiver cumprido a sua missão, porque é o Espírito Santo é que vai levar a igreja para o céu de glória, louvado é o Senhor. Este é o combustível da igreja, é o Espírito Santo. Esta palavra de Deus, ela é poderosa, fala de colheita, fala também de grande alegria, porque quando a igreja recebeu o poder do Espírito Santo, eles não ficaram mais trancados no templo, mas abriram janelas, abriram porta, aleluia, e saíram no campo missionário pregando a palavra. O apóstolo Pedro ganhou 3.000 almas, aleluia, através do poder do Espírito Santo, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado é o Senhor. É um momento de grande alegria. O crente que recebe o Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo, ele é um crente diferenciado, é um crente que glorifica o Senhor na casa, glorifica o Senhor na empresa, glorifica o Senhor na rua, glorifica o Senhor na igreja, porque ele está cheio do poder do Espírito Santo.
Eu estava numa empresa a qual orava pedindo, cheio do Espírito Santo já. Jesus, eu quero um emprego porque eu quero cooperar, eu quero ser um ofertante, eu quero ser um dizimista. O Senhor já me batizou com o Espírito Santo, mas eu preciso também de cooperar financeiramente na obra do Senhor. E ali o Senhor abriu uma porta, fui para aquela empresa trabalhar. Trabalhava das 8 às 12, das 2 às 6, muitas das vezes ainda trabalhava aos feriados, muitas das vezes fazia plantão lá na obra, mas nunca deixei, amados irmãos, de orar. Eu saía e me escondia ao meio-dia, ia lá para detrás dos muros, orar ao Senhor, para que continuasse me conservando cheio do Espírito Santo. E quando eu uma vez levantei da oração, tinha mais de 40 pessoas da empresa arrodeadas de mim, olhando, atônito, dizendo: ele está louco, o que está acontecendo com o Jorge Amado? Eu levantei e comecei a pregar a palavra de Deus, e um gerente daquela empresa se converteu, muitos se converteram, porque é isso que o Espírito Santo faz, aleluia, é contagiar o povo a vir se converter ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado é o Senhor da glória, aleluia. Pentecoste, todos ficaram cheios do poder do Espírito Santo no dia do Pentecoste. E é por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus, aleluia. Pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, pregar sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregar que Jesus Cristo cura, tudo bem, mas pregar que Jesus Cristo também liberta a alma, aleluia, salva e leva para o céu de glória. Louvado é o Senhor da glória, aleluia. Os discípulos, o apóstolo Paulo, quando chegava em Efésios, ele perguntava: vocês já creste, já ouviram falar sobre o Espírito Santo? E que batismo foi batizado? Eles respondiam, os crentes de Efésios: nós somos batizados no batismo de João. Nós nem sequer ouvimos falar sobre o batismo do Espírito Santo, pois ele pregava, ensinava sobre o batismo do Espírito Santo, e levantava a mão sobre o povo, e todos eram batizados com o Espírito Santo. Louvado é o Senhor da glória. E não é preciso, muitas das vezes, sair pulando no púlpito, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, gritar, espernear. Não. Para ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo, não. Tem uns que pregam, acontece o milagre, Jesus batiza com o Espírito Santo, mas tem uns que falam também calmamente, né? E o Senhor batiza com o Espírito Santo. Eu gostava sempre de ouvir aqueles pregadores de fogo que saía pulando no púlpito, correndo para um lado e para o outro, quando eu via um homem pregar calmamente. Né? O culto hoje parece que não vai fluir, que não vai, né? Aí tinha um irmão que pregava tanto sobre o batismo com o Espírito Santo. Todo o culto que ele falava era sobre o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Jesus está voltando, Jesus é maravilhoso, aleluia. O irmão Antônio Licar, uma certa vez eu não vi, eu estava esperando pregar o pastor Israel Rocha, né? E ele não veio, pastores assim, né? E o Antônio Licar estava pregando naquela voz mansa e suave. Eu disse: isso aí não... Aí o Senhor começou a falar comigo. Aleluia. Assim como os irmãos falam um com o outro, irmão. Saiu o culto, saiu a plateia do meu lado, saiu todo mundo. E o Senhor disse: esse aí que é o pastor da igreja. Eu comecei a chorar, e o Senhor, para confirmar que era Ele que estava falando comigo, e que eu tinha que respeitar o servo dele, abriu-se um grande abismo infinito, cheio de fogo, e eu me atraquei com um aleijado na igreja, comecei a chorar, aleluia, e o Senhor disse: esse aqui é o pastor, porque esse aí trabalha e não cobra nada, e os outros que tu vê pregando, correndo para um lado para o outro, se eu tirar o salário, eles deixam a obra. Nunca mais eu me manifestei para criticar, nem pensamento,
sobre um líder, um pastor. É ele e Deus. Aleluia. E esse homem até hoje já está com mais de 70 anos, mas é um homem cheio do Espírito Santo, os filhos formados, a esposa uma bênção, os amigos uma bênção, porque o Espírito Santo ele contagia, aleluia. Ele fala, ele opera, ele confirma. E o melhor testemunho, irmãos, não é pregando com palavra. O melhor testemunho é o seu comportamento. É você comprar e pagar. É você não falar mentira. É você não fofocar. O melhor testemunho, aleluia, é você entrar e sair, andar na luz, voltar na luz. As pessoas digam, esse aí é crente. Eu vou ser crente. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. Aleluia. Quando eu me converti, eu ficava sentindo a falta, eu lendo a palavra, com fome. Eu dizia, rapaz, não vem ninguém me visitar. Mas um comportamento do moço que passava na minha rua e passava sem contenda, sem confusão, sem bebida, né, sem droga, aquela tranquilidade, aquela paz, feliz com sua esposa. Eu digo, rapaz, você é crente, porque o melhor que a vida dessa aí não tem. Aleluia. E aceitei o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Senhor me abençoou, mudou a minha vida, me deu uma nova família, me deu uma nova língua, aleluia, me deu uma paz interior tremenda, e hoje eu glorifico o nome do Senhor, e todos passam agora e dizem, esse aí é crente, o nome do Senhor, ele é glorificado, aleluia. Então todas as mensagens que temos, todas as bênçãos que nós recebemos hoje, que recebemos no passado e queremos receber, louvado o Senhor da glória, vem tão somente da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Veio ali dos cordeiros que tipificava a Cristo. Veio da morte do Senhor Jesus, que foi morto de cruz, passou 3 dias na sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. É pela cruz que somos batizados com o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, eu não estava aqui louvando o Senhor, pregando, você não estava aqui. Se não fosse o Espírito Santo, você jamais se congregava, jamais lia a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo, foi o Espírito Santo, é o Espírito Santo operando, louvado seja o Senhor. Moisés convidava o povo e dizia uma santa convocação, e chamava os anciãos, chamava os homens, chamava os líderes para fazer aquele sacrifício, porque ainda hoje, irmão, não tem nada a ver contra a liderança das mulheres. Eu o abençoo e sei que a obra precisa, porque o próprio Jesus disse, orai pela seara, né? Porque os trabalhadores são poucos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, então as mulheres precisam mesmo trabalhar, fazer a obra, ajudar, louvado seja o Senhor. Eu comparo a obra de Deus hoje, as mulheres ajudando, exatamente como a obra de um pedreiro, um mestre de obra. O mestre de obra, quando ele começa a fazer junto com o pedreiro, é só ele que senta os tijolos, é só ele que faz os pisos, a lajota, mas quando ele está no final da obra, que o patrão começa a cobrar, ele começa a botar aqueles ajudantes mais experientes também para sentar os tijolos, para sentar as cerâmicas, exatamente por causa da obra, e a obra precisa prevalecer, a obra precisa marchar. Por isso muitas mulheres estão trabalhando, cheias do Espírito Santo, fazendo a obra do Deus vivo. Precisamos. Moisés e Arão, né, venham fazer a obra. Convoca o povo, louvado seja o Senhor, porque esta obra, irmão, geralmente é para os sacerdotes, esta obra de liderança, esta obra de pregar, como ser um pastor, ser um presbítero, ser um diácono, ser um evangelista. Em primeiro lugar, o Senhor chamou os machos, aleluia, para fazer a obra e tocar a igreja para marchar, a igreja, aleluia, para avançar, a igreja para prender e expulsar o demônio e as almas ser libertas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E era uma santa convocação.
Quando Moisés chamava em nome do Senhor, ele chamava em santa convocação, porque toda obra, por maior que seja a obra, por maior que seja o templo, por mais dinheiro que tiver, se não tiver compromisso com santidade, se não chamar o povo a se santificarmos, não vai chegar em lugar nenhum. Pode crescer, cresce, Deus dá corda, depois cai, porque não foi uma santa convocação. Então, nós precisamos fazer esta obra, santa convocação. Então, a mensagem de Pentecoste, ela não é uma mensagem qualquer, ela é uma mensagem que tem compromisso com a palavra, ela é uma mensagem que tem compromisso com a santidade, ela é uma mensagem que tem compromisso com a ordem, ela é uma mensagem que tem compromisso com a virtude. Louvado seja o Senhor da glória, com santidade, com a decência. O médico para Bacabal, bom médico, cirurgião, fazia os tratamentos, ginecológico, tudo, fazia fila de pessoas lá para trabalhar com ele, em Bacabal. Só que quando ele terminava o serviço dele, ele ia para as mesas tomar cerveja com os colegas e começava a dizer para os colegas: aquela ali, conheço, aquela ali tem varizes, aquela ali é assim, assim, aquela ali tem uma mancha aqui. Sabe o que aconteceu com ele? Se reuniu um grupo de Bacabal e botaram ele para correr. Deram uma surra nele. Por causa de quê? Porque não tinha decência. Então o crente, ele tem que ter decência. O crente cheio do Espírito Santo, ele é decente. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem ordem. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem santidade. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a mensagem pentecostal. Não é só reteter, só rolar, não. A mensagem pentecostal, aleluia, é avançar, é crescer, é ordem, é progresso. Louvado seja o Senhor, que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Nós temos que pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, falar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, aleluia, precisa estar em cada crente, irmão. Todos os crentes precisam receber o poder do Espírito Santo. Vamos dar início hoje a uma oração para nós buscarmos. Aqui, Jesus Cristo pode batizar com o Espírito Santo hoje, não é para amanhã. É hoje o Senhor batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Esta promessa é para nós. Eu não batizo com o Espírito Santo, eu não sei batizar. O apóstolo Paulo não batizava com o Espírito Santo. João Batista não batizava com o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo disse: eis é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas esse aí vem após mim. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quem crê, levante a mão para o sinal. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos marcar esta reunião nesta noite, aleluia, com um clamor para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo? Amém. Quem continue conservando, buscando o batismo com o Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, comece a buscar, orar pela madrugada, comece a fazer de vez em quando um jejum, mas não pare de fazer, não pare de buscar o Espírito Santo. Sonhe com línguas estranhas, aleluia, sonhe com um céu de glória, espere a volta de Jesus Cristo, dizendo: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Comece a orar, comece a glorificar o nome do Senhor, irmãos, comece a falar com Deus. Os pastores estendam a mão sobre os amados irmãos, para que nós podemos buscar o Espírito Santo em nome de Jesus, em todo o culto da vitória, orar para o Senhor nos revestir do poder do Espírito Santo. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesta reunião, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Pai querido. No dia de Pentecostes, Senhor, derramou, batizou no dia da festa de Pentecostes a todos os discípulos, meu Senhor da glória, com o Espírito Santo e com fogo. Ali, Senhor, lá em Efésios, o apóstolo Paulo orou, estendeu a mão, Senhor, sobre os crentes, e eles receberam o dom do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo,
Pai, nós te pedimos o revestimento, o poder do Espírito Santo. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, os dons do Espírito Santo. Batiza a tua igreja nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. A tua igreja clama, a tua igreja espera, Senhor. Nós já te pedimos em confirmar a tua palavra. Confirma a tua promessa nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. A boa obra que o Senhor começou, aleluia, naquele servo, meu Pai, que tem clamado pela madrugada te pedindo, que tem clamado a semana toda, que tem clamado o mês todo, continua confirmando, não deixa ele parar, Senhor, mas reveste no batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Tudo isso nós te pedimos e por fé te agradecemos. Continua, amados irmãos, não pare de buscar hoje quando chegar em casa. Se não foi batizado com o Espírito Santo, busque na sua casa meia hora, busque 1 hora, mas ore no mínimo meia hora, pedindo o batismo com o Espírito Santo, e o Senhor vai confirmar a obra na tua vida. Amém. Glória a Deus, as palmas louvem ao Senhor nessa noite.